Né, é interessante porque você coloca dessa forma, tá? Olha, eu trabalho com um método que tem que se mostrar deficiente e esse método exige uma intensividade, essa seria a palavra, Isso. uma intensividade maior de contato com a criança, criança e profissional. Só que assim, eu acho que tem um outro player aqui na história que eu acho que é fundamental, que é a família. Porque Exatamente. se a família não cumpre um determinado papel, eu não sei qual é, tá? Tô só tentando entender o cenário Uhum. aqui. Se a família não cumpre esse determinado papel, prejudica inclusive o seu trabalho. Sim. Aí, pensando nisso, por exemplo, eu tenho um primo, o Henrique. Beijo, Henrique, muito obrigado. O Henrique, ele tem um filho que foi diagnosticado recentemente. Aí eu fui conversar com ele, montando a pauta pra conversar contigo e tal. Aí eu fui conversar com ele, pô, Henrique, e aí, como que é? Você tem alguma dúvida? Você queria perguntar tal? O que seria conversar com o Camille? E ele colocou assim, ó, primo, pra mim o maior medo, óbvio, hoje ele vai caminhando, né? Mas o maior medo enquanto pai, até ele comentou bem assim, né? Isso pode ser, ou pode ser a dúvida de outros pais, que porventura possam estar ouvindo a gente nesse caso. Por onde é que eu começo? Porque, óbvio, tem o baque da família, que querendo ou não você... Imagina, óbvio que todo filho é amado de todas as formas, é claro. Mas assim, você cria uma série de expectativas naquela criança que ainda não veio. Você cria expectativas de comportamento, de futuro, de características fenotípicas e tal. Então você vai fazendo tudo isso. Sim. Aí você toma um baque como esse, obviamente, essa criança requer um cuidado maior. Aí a grande dúvida dele é se você pudesse, você já tocou nesse assunto, mas eu queria que você pudesse esclarecer um pouco mais. Qual que é o roteiro? Sabe? Que, tipo assim, Uhum. ele até falou assim, eu não sabia se eu ia pra fono, não sabia se eu ia, entendeu? Pode ir para qualquer profissional que tenha especialização em desenvolvimento infantil. Qualquer profissional. Porque esse profissional, ele vai ter a condição de fazer os encaminhamentos necessários. Então, geralmente é o pediatra, mas não necessariamente precisa ser o pediatra, né? Por exemplo, se a criança tem um atraso de desenvolvimento, geralmente o que acontece é ou ir por pediatra ou ir para fono. Por quê? Isso. Porque o que chama mais atenção é o atraso da fala. Vão ter outros déficits que a criança vai apresentar, porque o desenvolvimento ele é muito interdependente. Então, tem áreas que você... São pré-requisitos. Tem áreas que você não vai conseguir atingir o marco de desenvolvimento porque a anterior não foi completa. Então, assim, pode ir para fono, pode ir para TO, pode ir para físio, pode ir para psicóloga. Desde que tenha uma especialização em desenvolvimento infantil, essa profissional vai fazer a avaliação inicial e, se necessário, ela vai fazer o encaminhamento para os outros profissionais. Porque quando a criança tem um transtorno, que é no caso do seu familiar, ele não vai precisar somente Da fono. da fono, de um profissional com especialização. Ele vai precisar de uma equipe multiprofissional. E aí a quantidade de profissionais envolvidos vai depender da necessidade de demanda dele. Em quais áreas ele está em déficit para conseguir fechar essa equipe. E como a gente trabalha, né, de forma em conjunto, Aham. né? Então a gente vai indicando, a gente pode, por exemplo, se eu vou atender um paciente e aí eu vejo que ele está chegando até mim com a demanda comportamental, mas no processo eu vejo que ele tem uma hipotonia, ele tem uma coordenação, um déficit em coordenação motora global, Isso é eu... hipotonia? Quê? Isso é hipotonia? Também, Ah, tá, desculpa, eu não sabia. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho expertise para fazer o tratamento dessa demanda. Mas eu, como profissional, né, especialista em desenvolvimento infantil, eu sei identificar que existe essa demanda. E aí eu vou fazer o encaminhamento para uma profissional de terapeuta ocupacional ou para uma profissional de fisioterapeuta. Aham. Vou conversar com esse pai e falar, olha, eu acho, porque eu não posso teclar, né, bater na tecla, Sim. porque não é da minha expertise, que ele tem um atraso motor global, porque eu estou vendo que quando eu estou brincando com ele, ele não consegue ficar sentado com A a, postura, com né? a postura por muito tempo, ele fica se deitando, ele não permanece, não consegue andar de forma fluida. Então, eu acredito que seja interessante fazer uma avaliação com o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. A gente tem que ter esse cuidado, porque assim, não é a nossa área de expertise. Mas se a gente tem uma noção do desenvolvimento infantil completa, a gente vai conseguir identificar esses gatilhos para fazer o encaminhamento. Então, assim, precisa ir para não perde tempo,
Porque, assim, se a criança não tiver um atraso, né? Se ela tiver dentro do momento comportamental, esse profissional, numa consulta de 50 minutos, ele vai indicar, não, tá tranquilo, não precisa fazer indicação, não. Mas se for um atraso, que aí a gente vai ter que fazer uma investigação, lembrando, é uma investigação, você não vai sair de lá com um diagnóstico fechado, né? Porque pode ser só um atraso, a partir de uma estimulação adequada, a criança conseguir se equiparar ao nível de desenvolvimento ideal. Mas leva muito tempo para ter esse diagnóstico? Não necessariamente. Depende do nível de atraso da criança. Por exemplo, se for uma criança com atrasos severos e você for para um pediatra, por exemplo, uma criança de 2 anos e meio, ela não estiver falando nada, né? Eu acho que já dá para fazer um diagnóstico de atraso de desenvolvimento. De autismo ainda não, porque, como eu falei, é um pouco mais complexo. A gente ia ter que ter um pouco mais de informação. E aí, dependendo dessas informações, a criança, no primeiro momento, pode sair com um diagnóstico de autismo. Se for um autismo clássico, em que a criança tiver dificuldade de comunicação, ou seja, tiver atraso de fala, tiver comportamentos repetitivos, estereotipia, e tiver dificuldade de socialização, dessa parte de interação social, por exemplo, uma criança que não olha nos olhos, uma criança que não tem sorriso responsivo, uma criança que não faz imitação, já é uma criança que não tem interação social, ela não está conseguindo reconhecer o outro para fazer esses comportamentos. Então, aí essa criança, ela pode sim sair de uma sessão já com diagnóstico.